No final dos anos 90, em uma praça movimentada da cidade, Aurora passava os dias atrás de um simples carrinho de milho cozido. Todas as manhãs, ela acordava antes do nascer do sol para preparar tudo com cuidado. Arrumava os copinhos, separava a manteiga, organizava as espigas e seguia para o mesmo lugar onde trabalhava havia quase 2 anos. A vida não era fácil. Órfã desde muito jovem, ela havia sido criada pela avó, Dona Margarida, a única pessoa que realmente esteve ao seu lado durante toda a infância. Mas 3 anos antes, quando Aurora completou 18 anos, a avó faleceu, deixando apenas algumas economias, muitas lembranças e um velho caderno de receitas escrito à mão. Desde então, Aurora lutava sozinha para sobreviver. Apesar das dificuldades, era conhecida na praça pelo sorriso gentil e pelo jeito educado de tratar todos os clientes. Naquela tarde quente de sexta-feira, o movimento estava fraco. Aurora observava as pessoas passarem enquanto fazia contas mentalmente. O aluguel da pequena casa onde morava estava atrasado há 3 meses, e o dinheiro que ganhava mal cobria as despesas do dia a dia. Mesmo assim, ela não reclamava. Respirava fundo e continuava trabalhando. Pouco depois das 3 da tarde, uma senhora de roupas simples aproximou-se do carrinho. Ela olhou para os copinhos de milho e depois abaixou a cabeça. Com certa vergonha, perguntou quanto custava o menor deles. Aurora respondeu com delicadeza. A senhora suspirou e confessou que não tinha dinheiro suficiente. Aurora nem pensou 2 vezes. Preparou um copinho generoso, colocou manteiga por cima e entregou à mulher com um sorriso. A senhora tentou recusar, mas Aurora insistiu. Enquanto aquilo acontecia, um carro elegante estava parado próximo ao semáforo. Dentro dele estava Ricardo, herdeiro de uma grande empresa alimentícia da região. Ele acabara de sair de uma reunião cansativa e aguardava o trânsito andar quando observou toda a cena. Não foi a beleza de Aurora que chamou sua atenção naquele primeiro momento. Foi a forma natural com que ela ajudou uma desconhecida sem esperar nada em troca. Quando o sinal abriu, Ricardo seguiu seu caminho, mas a imagem da jovem permaneceu em seus pensamentos. No dia seguinte, por coincidência, precisou passar novamente pela mesma praça. Dessa vez, estacionou o carro e caminhou até o carrinho de milho. Aurora o recebeu como recebia qualquer cliente, com simpatia e simplicidade. Ricardo pediu um copinho de milho e tentou puxar conversa. Perguntou há quanto tempo ela trabalhava ali. Aurora respondeu sorrindo enquanto preparava o pedido. A conversa foi rápida, mas algo naquela jovem o fez permanecer alguns minutos a mais do que havia planejado. Quando finalmente foi embora, percebeu que estava sorrindo sozinho. E pela primeira vez em muito tempo, teve vontade de voltar àquele lugar no dia seguinte. Nos dias que se seguiram, Ricardo encontrou cada vez mais motivos para passar pela praça. Algumas vezes dizia a si mesmo que estava apenas comprando um lanche rápido entre uma reunião e outra. Outras vezes inventava pequenas desculpas para justificar aquelas visitas. Mas no fundo, sabia que estava voltando por causa de Aurora. Ela sempre o recebia com o mesmo sorriso tranquilo, sem imaginar quem ele realmente era. Para ela, Ricardo era apenas um cliente educado que gostava de conversar. E isso fazia toda a diferença. Ao contrário de muitas pessoas que passavam pela praça exibindo dinheiro ou importância, ele parecia interessado nas histórias das pessoas. Certa tarde, o céu escureceu de repente. Uma chuva forte começou a cair, pegando muitos comerciantes desprevenidos. Aurora correu para proteger o carrinho e os produtos. O vento era tão forte que quase levou parte da cobertura. Foi quando Ricardo apareceu. Ele havia acabado de sair de uma reunião próxima e viu a dificuldade da jovem. Sem dizer muito, tirou o paletó, ajudou a segurar a lona e passou vários minutos protegendo o carrinho da chuva ao lado dela. Quando tudo terminou, Aurora agradeceu com sinceridade.
Ricardo sorriu e respondeu que qualquer pessoa teria feito o mesmo. Mas ela sabia que não era verdade. Muitas pessoas tinham passado por ali e ninguém havia parado para ajudar. Na semana seguinte, as conversas entre os dois ficaram mais frequentes. Ricardo descobriu que Aurora gostava de ler livros emprestados da pequena biblioteca pública do bairro. Descobriu também que ela adorava ouvir histórias sobre pessoas que venceram dificuldades sem perder a bondade. Já Aurora percebeu que Ricardo era diferente dos homens que costumavam aparecer na praça. Ele nunca fazia perguntas invasivas e sempre demonstrava respeito. Certo dia, ele chegou carregando um livro. Disse que havia encontrado em uma livraria de usados e lembrou de uma conversa que tiveram dias antes. Aurora ficou surpresa. Poucas pessoas prestavam atenção no que ela dizia. Aquele gesto simples aqueceu seu coração mais do que ela gostaria de admitir. Naquela noite, ao voltar para casa, ela caminhou pelas ruas estreitas da pequena vila onde morava. As casinhas geminadas ficavam alinhadas uma ao lado da outra. Algumas tinham pintura descascada, outras precisavam de reparos urgentes. Aurora entrou em sua casa modesta e encontrou um envelope preso à porta. Era mais uma cobrança do proprietário. O aviso era claro. Se a dívida não fosse paga em breve, ela teria que deixar o imóvel. Sentada à mesa, Aurora olhou para as contas acumuladas e sentiu um aperto no peito. Trabalhando todos os dias, mal conseguia manter as despesas básicas em dia. Não queria pedir ajuda a ninguém. A avó sempre lhe ensinara a lutar pelos próprios sonhos. Enquanto isso, Ricardo chegava à enorme casa onde morava com os pais. As semanas passaram e a presença de Ricardo tornou-se uma das partes mais agradáveis do dia de Aurora. Ela nunca sabia exatamente em que horário ele apareceria, mas acabava olhando para a praça de tempos em tempos, como se estivesse esperando vê-lo surgir entre as pessoas. Quando ele chegava, o dia parecia ficar mais leve. Às vezes, conversavam apenas alguns minutos. Em outras ocasiões, quando o movimento estava tranquilo, conseguiam falar por mais tempo. Ricardo contava histórias engraçadas sobre situações que aconteciam no trabalho, sem revelar muitos detalhes sobre sua posição na empresa. Aurora ria com facilidade e aquele som simples começou a se tornar uma das coisas favoritas dele. Em uma tarde de sábado, a praça estava especialmente movimentada. Famílias passeavam, crianças corriam entre os bancos e os vendedores tentavam aproveitar o movimento. Aurora trabalhava sem parar quando uma menina pequena se aproximou do carrinho. A criança observava os copinhos de milho com os olhos brilhando. Aurora sorriu e perguntou se ela queria experimentar. A menina respondeu que sim, mas confessou que estava esperando a mãe receber o pagamento para poder comprar. Alguns minutos depois, a criança voltou acompanhada da mãe, e Aurora preparou o pedido com todo carinho. Ricardo observava a cena de longe. Mais uma vez, ficou impressionado com a forma como ela tratava as pessoas. Não havia fingimento. Aurora era realmente assim. Na segunda-feira seguinte, Ricardo apareceu com uma pequena surpresa. Era um marcador de páginas delicado, feito de metal trabalhado. Ele havia visto o objeto em uma loja e lembrado imediatamente dela. Aurora ficou sem jeito ao receber o presente. Fazia muito tempo que ninguém lhe dava algo apenas por gentileza. Ela agradeceu com um sorriso tímido e guardou o marcador dentro do livro que estava lendo. Durante aquela conversa, Ricardo perguntou sobre sua família. Pela primeira vez, Aurora falou um pouco sobre a avó. Contou como Dona Margarida a havia criado com amor e ensinamentos simples. Falou das receitas anotadas no velho caderno que guardava como um tesouro. Ao mencionar a avó, seus olhos ficaram marejados. Ricardo percebeu e mudou de assunto com delicadeza, sem fazê-la reviver uma dor maior do que precisava. Aquela sensibilidade a tocou profundamente.
Enquanto isso, a situação financeira de Aurora piorava silenciosamente. O movimento na praça havia diminuído nas últimas semanas e as dívidas continuavam aumentando. O proprietário da vila já não escondia a impaciência. Em uma manhã, ele apareceu pessoalmente em sua porta e exigiu uma solução imediata. Aurora prometeu que tentaria conseguir o dinheiro, embora soubesse que isso seria quase impossível. Mesmo preocupada, decidiu não contar nada a Ricardo. Não queria que ele sentisse pena dela. Queria que continuasse vendo nela a mesma mulher forte e alegre que conhecera. Naquela mesma semana, Ricardo finalmente revelou uma parte da verdade sobre sua vida. Durante uma conversa casual, mencionou que trabalhava em uma empresa do ramo alimentício. Aurora achou interessante e começou a fazer perguntas. Ele respondeu com naturalidade, mas evitou comentar que a empresa pertencia à sua família. Ainda não se sentia confortável para falar sobre sua condição financeira. Gostava do fato de que Aurora o tratava como uma pessoa comum. Na sexta-feira, ao encerrar o expediente, Aurora percebeu que havia vendido menos do que precisava. Guardou os materiais em silêncio e iniciou a caminhada de volta para casa. O cansaço era visível. No caminho, parou diante de uma vitrine iluminada e observou por alguns segundos os bolos expostos. Lembrou-se das receitas da avó e imaginou como seria bom um dia ter seu próprio negócio. Sorriu sozinha diante daquele sonho distante. O que ela não sabia era que do outro lado da rua, Ricardo havia acabado de vê-la. Ele estava dentro do carro, voltando do trabalho. Por alguns instantes pensou em chamá-la para oferecer uma carona, mas decidiu respeitar seu espaço. Ainda assim, algo dentro dele dizia que Aurora carregava preocupações que não dividia com ninguém. E muito em breve, ele descobriria que os problemas dela eram maiores do que imaginava. Na semana seguinte, Aurora fez de tudo para manter a rotina normal. Continuou chegando cedo à praça, organizando o carrinho e atendendo os clientes com o mesmo sorriso de sempre. Mas, por dentro, a preocupação só aumentava. O prazo dado pelo proprietário da vila estava chegando ao fim. Todas as noites ela fazia contas, cortava gastos e procurava uma solução que simplesmente não aparecia. Ainda assim, se recusava a perder a esperança. Dona Margarida sempre dizia que os dias difíceis também passavam, e Aurora se agarrava a essa lembrança. Enquanto isso, Ricardo percebia cada vez mais que havia algo errado. Ela continuava gentil e educada, mas havia momentos em que seu olhar parecia distante. Algumas vezes ele a encontrava pensativa, encarando o movimento da praça, sem realmente prestar atenção ao que acontecia ao redor. Mesmo assim, decidiu não pressioná-la. Sabia que confiança não se conquistava com perguntas insistentes. Era preciso tempo. Em uma tarde tranquila, Ricardo apareceu carregando 2 copos de café. Entregou um deles para Aurora e ficou ao lado do carrinho enquanto ela atendia alguns clientes. Quando o movimento diminuiu, os dois conversaram sobre sonhos. Ricardo perguntou o que ela faria se pudesse escolher qualquer caminho para sua vida. Aurora pensou por alguns segundos antes de responder. Disse que gostaria de estudar administração ou algo relacionado a negócios. Sonhava em ter uma pequena empresa um dia. Talvez uma confeitaria, talvez algo ligado às receitas que aprendera com a avó. Ricardo ficou surpreso. Não esperava ouvir uma resposta tão determinada. Naquele momento, enxergou ainda mais força naquela jovem que enfrentava tantas dificuldades sem reclamar. Na mesma noite, porém, a situação chegou ao limite. Quando Aurora voltou para casa, encontrou o proprietário esperando por ela na frente da vila. O homem já não tinha paciência para novas promessas. Disse que havia esperado tempo demais e que ela precisaria deixar o imóvel em poucos dias. Aurora tentou negociar mais prazo, mas não adiantou. Entrou em casa segurando as lágrimas. Assim que fechou a porta, o silêncio do pequeno imóvel pareceu ainda mais pesado.
Ela olhou ao redor. Cada canto guardava lembranças da avó. A mesa simples, a cortina antiga, as fotografias guardadas numa estante. A ideia de perder aquele lugar partia seu coração. Nos dias seguintes, Aurora continuou trabalhando sem contar nada a ninguém, nem mesmo a Ricardo. Mas seu esforço já não era suficiente. Na manhã da quinta-feira, ela precisou faltar à praça para resolver algumas questões relacionadas à mudança. Passou o dia procurando um lugar barato para morar, sem sucesso. Na sexta-feira, também não conseguiu abrir o carrinho. Pela primeira vez em muito tempo, a praça amanheceu sem Aurora. Quando Ricardo chegou e encontrou o espaço vazio, estranhou, pensou que ela pudesse estar doente. No dia seguinte voltou novamente e mais uma vez não havia sinal dela. Uma sensação de preocupação começou a crescer. Na segunda-feira, depois de encontrar o carrinho fechado pelo quarto dia seguido, decidiu perguntar aos comerciantes vizinhos. Um vendedor de jornais, que conhecia Aurora havia anos, contou a notícia. Disse que ela estava enfrentando problemas financeiros e que havia sido obrigada a deixar a casa onde morava. Ricardo sentiu um aperto imediato no peito. Pela primeira vez desde que a conhecera, não sabia onde encontrá-la. Naquele instante, todas as reuniões, negócios e compromissos perderam a importância. A única coisa que ocupava seus pensamentos era Aurora. Sem perder tempo, começou a procurar informações com as pessoas da praça. E enquanto tentava descobrir para onde ela tinha ido, Aurora estava sentada em um banco da rodoviária da cidade, com 2 malas ao lado e o velho caderno de receitas da avó apertado contra o peito, sem saber qual seria o próximo passo de sua vida. Aurora estava sentada havia quase 1 hora naquele banco da rodoviária. As pessoas passavam apressadas, carregando malas, abraçando parentes ou embarcando para destinos distantes. Mas ela permanecia ali, sem saber para onde ir. Dentro de uma das malas estavam suas roupas. Na outra, alguns objetos que haviam pertencido à avó. O velho caderno de receitas permanecia apertado entre suas mãos, como se fosse a única coisa capaz de lhe dar algum conforto naquele momento. Ela tentava ser forte, mas pela primeira vez em muitos anos sentia medo do futuro. Não tinha dinheiro suficiente para alugar outro lugar. Não tinha parentes próximos e também não queria depender da caridade de ninguém. Enquanto isso, Ricardo continuava procurando informações pela cidade. Depois de conversar com vários comerciantes da praça, finalmente conseguiu descobrir em qual vila Aurora morava. Quando chegou ao local, encontrou uma vizinha organizando algumas plantas na frente da casa. A mulher contou que Aurora havia sido obrigada a sair naquela mesma manhã. Também mencionou que a jovem havia dito algo sobre procurar abrigo temporário até conseguir se reorganizar. Ricardo agradeceu e voltou para o carro ainda mais preocupado. Horas depois, enquanto passava próximo à rodoviária, algo chamou sua atenção. Em um dos bancos da área de espera, viu uma figura familiar. Estacionou rapidamente e caminhou até lá. Aurora estava olhando para o chão quando ouviu alguém chamar seu nome. Ao levantar os olhos, ficou surpresa. Ricardo estava diante dela. Por alguns segundos, nenhum dos dois disse nada. Aurora não esperava encontrá-lo ali. Na verdade, não queria que ele a visse naquela situação. Sentiu vergonha, mas Ricardo não demonstrou pena nem julgamento. Apenas sentou ao seu lado e perguntou se ela estava bem. Aquela simples pergunta quase fez as lágrimas escaparem. Mesmo assim, Aurora tentou sorrir e respondeu que daria um jeito. Ricardo observou as malas, o cansaço estampado em seu rosto e o esforço que ela fazia para parecer forte. Então, falou com calma. Disse que ela não precisava enfrentar tudo sozinha. Aurora agradeceu, mas explicou que não queria causar problemas para ninguém. Os dois conversaram por um longo tempo. Pela primeira vez, ela contou toda a verdade sobre as dificuldades financeiras, os meses de aluguel atrasado e a falta de opções. Ricardo ouviu tudo sem interromper.
Quanto mais escutava, mais admirava a coragem daquela jovem. Quando a conversa terminou, ele fez uma proposta. Explicou que um amigo da família possuía uma pequena pensão muito bem cuidada. Disse que poderia ajudá-la a conseguir um quarto temporário até que encontrasse uma solução definitiva. Aurora hesitou. Seu orgulho a fazia querer recusar, mas também sabia que não tinha muitas alternativas. Depois de alguns minutos de silêncio, aceitou a ajuda. Naquela mesma noite, Ricardo a levou até a pensão. O local era simples, mas limpo, seguro e confortável. Quando a proprietária mostrou o quarto, Aurora sentiu um enorme alívio. Talvez porque pela primeira vez naquele dia tivesse a certeza de que teria um lugar para dormir. Antes de ir embora, Ricardo deixou um envelope com a dona da pensão para garantir alguns meses de hospedagem. Fez isso sem que Aurora percebesse. Não queria que ela se sentisse em dívida. Quando ela descobrisse, já seria tarde demais para devolver. Na porta da pensão, os dois se despediram. Aurora agradeceu novamente. Seus olhos estavam cheios de emoção. Ricardo apenas sorriu e disse que faria o mesmo por qualquer amigo. Mas enquanto caminhava até o carro, percebeu que aquela palavra já não parecia suficiente. Aurora havia se tornado muito mais importante para ele do que estava disposto a admitir. Naquela noite, pela primeira vez em semanas, Aurora conseguiu dormir sem o peso do desespero. E antes de fechar os olhos, percebeu que pensar em Ricardo já fazia seu coração bater de um jeito diferente. Nos dias seguintes, Aurora começou a se adaptar à nova rotina na pensão. Embora sentisse falta da antiga casa e das lembranças que ela guardava, procurava enxergar aquela mudança como um recomeço. Todas as manhãs saía cedo, organizava o carrinho de milho e voltava para a praça. Aos poucos, os clientes que haviam estranhado sua ausência começaram a retornar. Muitos perguntavam onde ela tinha estado, e Aurora respondia apenas que havia passado por alguns problemas pessoais que já estavam sendo resolvidos. Ela preferia não falar sobre o despejo. Enquanto isso, Ricardo passou a visitá-la com ainda mais frequência, mas agora havia algo diferente entre eles. Depois do que aconteceu na rodoviária, a confiança cresceu. As conversas ficaram mais profundas. Eles falavam sobre sonhos, medos, infância e até sobre as pequenas coisas do dia a dia. Certo fim de tarde, quando o movimento já estava terminando, Ricardo apareceu carregando uma pequena sacola. Aurora abriu e encontrou um porta-retratos simples. Dentro dele estava uma fotografia antiga que ela havia mencionado certa vez durante uma conversa. Era uma imagem parecida com a praça onde sua avó costumava levá-la quando criança. Ricardo havia procurado algo semelhante apenas porque lembrava da história que ela contou. Aurora ficou emocionada. Ninguém prestava tanta atenção nos detalhes que ela dizia havia muito tempo. Aquele gesto simples valeu mais do que qualquer presente caro. Na semana seguinte, Ricardo decidiu revelar uma parte maior da verdade sobre sua vida. Durante uma conversa tranquila, contou que sua família era dona de uma grande empresa alimentícia da região. Aurora ficou surpresa. Até aquele momento imaginava que ele ocupasse apenas algum cargo comum. A notícia não mudou a forma como o enxergava, mas ajudou a entender algumas coisas, como o carro elegante, as roupas bem cuidadas e a facilidade com que parecia resolver certos problemas. Ricardo ficou aliviado ao perceber que ela continuava tratando-o exatamente da mesma forma. Para Aurora, ele continuava sendo o homem gentil que havia aparecido para ajudá-la quando ela mais precisava. Alguns dias depois, durante uma visita à empresa, Ricardo teve uma ideia. Enquanto observava funcionários entrando e saindo dos escritórios, lembrou-se do sonho de Aurora de aprender sobre administração e negócios. Aquela lembrança permaneceu em sua cabeça durante horas. Na manhã seguinte, resolveu conversar com ela. Perguntou se teria interesse em trabalhar em uma área administrativa básica da empresa. Algo simples, como auxiliar de escritório.
Explicou que não seria um favor. Havia realmente vagas disponíveis. Aurora ficou surpresa com a proposta. Por um lado, sentiu medo. Nunca havia trabalhado em um escritório. Por outro, aquela poderia ser a oportunidade que precisava para mudar de vida. Mesmo assim, pediu alguns dias para pensar. O carrinho de milho era sua única fonte de renda há anos. Deixar aquilo para trás não seria uma decisão fácil. Naquela mesma noite, sentada no quarto da pensão, Aurora abriu o velho caderno de receitas da avó, folheou páginas amareladas, observou a caligrafia familiar e acabou encontrando uma frase escrita em uma das últimas folhas. Dona Margarida havia anotado: às vezes Deus abre uma porta nova quando insistimos em olhar apenas para a que se fechou. Aurora sorriu. Parecia exatamente o conselho de que precisava. Enquanto isso, na mansão da família de Ricardo, outra história começava a se desenrolar. Durante o jantar, Dona Helena voltou a insistir para que o filho aceitasse um encontro com Patrícia, a filha do empresário amigo da família. Ricardo recusou educadamente, mas a mãe percebeu algo diferente em seu comportamento. Pela primeira vez, suspeitou que talvez existisse outra mulher ocupando os pensamentos do filho. E Dona Helena não era o tipo de pessoa que deixava uma suspeita sem investigação. Na manhã seguinte, Aurora tomou uma decisão. Depois de pensar durante dias e reler várias vezes a frase deixada pela avó no caderno de receitas, resolveu aceitar a oportunidade oferecida por Ricardo. Sabia que sentiria saudades do carrinho de milho, das pessoas da praça e da rotina que a acompanhara por tanto tempo. Mas também entendia que aquela poderia ser a chance de construir um futuro diferente. Quando contou a novidade a Ricardo, ele ficou genuinamente feliz. Porém, deixou claro que ela passaria pelo mesmo processo de qualquer outro funcionário. A Aurora gostou de ouvir aquilo. Não queria privilégios. Queria conquistar seu espaço com o próprio esforço. Algumas semanas depois, ela começou a trabalhar na empresa. Nos primeiros dias, sentiu-se completamente perdida. Os computadores, os relatórios e a quantidade de informações pareciam um mundo totalmente diferente daquele que conhecia. Mas Aurora era determinada. Chegava mais cedo, fazia anotações e não tinha vergonha de pedir ajuda quando não entendia alguma coisa. Aos poucos, começou a aprender. Sua dedicação chamou a atenção dos colegas e até mesmo de alguns supervisores. Ricardo observava tudo de longe. Evitava interferir para que ninguém pensasse que ela recebia tratamento especial. Ainda assim, sempre encontrava maneiras discretas de incentivá-la. Às vezes, deixava um livro sobre administração em sua mesa. Outras vezes, enviava pequenas mensagens desejando um bom dia antes do expediente. Gestos simples que faziam Aurora sorrir sem perceber. Com o passar do tempo, a amizade entre eles ficou ainda mais forte. Em uma tarde de sábado, Ricardo a convidou para visitar uma feira de produtores locais que acontecia na cidade vizinha. Aurora aceitou. Durante o passeio, conversaram sobre tudo e sobre nada ao mesmo tempo. Caminharam entre barracas coloridas, experimentaram doces caseiros e ouviram apresentações musicais ao ar livre. Em determinado momento, Ricardo comprou uma pequena muda de roseira e entregou a Aurora. Disse que ela o lembrava daquela planta, forte, bonita e capaz de florescer mesmo em condições difíceis. A Aurora ficou tão emocionada que não conseguiu responder imediatamente. Apenas sorriu. Enquanto o sentimento entre os dois crescia, Dona Helena começava sua própria investigação. Acostumada a controlar cada detalhe da vida da família, ela percebeu que Ricardo estava mais feliz do que o normal. Depois de algumas conversas com funcionários da empresa e observações discretas, descobriu a existência de Aurora. Não demorou muito para descobrir também que a jovem havia trabalhado vendendo milho na praça. A notícia não agradou em nada.
Na visão de Dona Helena, o filho deveria se casar com alguém do mesmo nível social da família. Alguém como Patrícia, elegante, rica e pertencente ao círculo de empresários que ela frequentava. A ideia de vê-lo interessado por uma ex-vendedora de rua parecia absurda, mas por enquanto decidiu não dizer nada. Preferiu observar. Alguns dias depois, Aurora recebeu seu primeiro salário na empresa. Não era uma fortuna, mas para ela significava muito. Naquela noite, voltou para a pensão carregando uma pequena sacola. Dentro dela havia flores simples e uma vela perfumada. Ela caminhou até o cemitério, onde a avó estava enterrada, e deixou as flores sobre o túmulo. Sentada diante da lápide, contou baixinho tudo o que havia acontecido nos últimos meses. Falou sobre o novo emprego, sobre as dificuldades que havia superado e sobre Ricardo. Pela primeira vez, admitiu para si mesma que estava se apaixonando. Enquanto isso, sem que ela soubesse, Ricardo tomava uma decisão importante. Ele já não queria esconder seus sentimentos. Depois de meses de amizade, admiração e convivência, estava começando a acreditar que havia encontrado a mulher que procurou a vida inteira. E muito em breve, o relacionamento dos dois deixaria de ser apenas uma bela amizade. Os dias seguintes trouxeram uma nova sensação para os dois. Embora nenhum deles tivesse declarado seus sentimentos, algo havia mudado. Os olhares demoravam um pouco mais. Os sorrisos pareciam mais sinceros, e qualquer pequena conversa era suficiente para alegrar o restante do dia. Aurora continuava se dedicando ao trabalho e surpreendendo os colegas com sua facilidade para aprender. Em poucos meses, já dominava tarefas que antes pareciam impossíveis. Sua organização, educação e disposição para ajudar chamavam a atenção de todos. Ricardo sentia orgulho cada vez que via seu crescimento, mas tomava cuidado para não parecer excessivamente protetor. Queria que ela brilhasse por mérito próprio. Em uma tarde de sexta-feira, ao final do expediente, Ricardo convidou Aurora para jantar. Não em um restaurante luxuoso, mas em uma pequena cantina familiar que ele frequentava desde a infância. Aurora aceitou. Durante o jantar, conversaram durante horas, falaram sobre sonhos, lembranças da infância e planos para o futuro. Em determinado momento, o dono do restaurante apareceu para cumprimentar Ricardo e comentou que nunca o tinha visto tão feliz. Aurora ficou sem jeito. Ricardo apenas sorriu. Na saída, enquanto caminhavam pela calçada iluminada, uma leve garoa começou a cair. Ricardo abriu o guarda-chuva e os dois seguiram lado a lado. O espaço era pequeno e pela primeira vez ficaram tão próximos. Nenhum dos dois falou muito naquele momento. Não era necessário. A companhia um do outro já bastava. Na semana seguinte, porém, a tranquilidade começou a ser ameaçada. Dona Helena decidiu agir. Sem avisar o filho, apareceu na empresa e pediu para conhecer Aurora. A jovem foi chamada à sala de reuniões sem imaginar o motivo. Quando entrou, encontrou uma mulher elegante, de postura impecável e olhar observador. Dona Helena foi educada durante toda a conversa, mas havia algo em suas palavras que deixou Aurora desconfortável. Ela fez perguntas sobre sua origem, sua família e sua antiga vida na praça. Aurora respondeu com sinceridade. Não tinha vergonha do próprio passado. No entanto, ao sair da sala, sentiu que aquela visita não havia sido motivada por simples curiosidade. Naquela noite, Ricardo descobriu o que aconteceu e ficou irritado. Conversou com a mãe pela primeira vez de forma mais firme. Explicou que Aurora merecia respeito e que não aceitaria interferências em suas amizades ou decisões pessoais. Dona Helena ouviu em silêncio, mas não mudou de opinião. Pelo contrário, a resistência apenas aumentou. Enquanto isso, Aurora decidiu focar no trabalho e ignorar a situação. Ela não queria criar problemas entre Ricardo e a família, mas também não podia negar que a presença dele se tornara uma das partes mais importantes de sua vida.
Certo sábado, Ricardo a convidou para visitar um pequeno sítio que sua família possuía nos arredores da cidade. O local era tranquilo, cercado por árvores, jardins e um lago. Durante o passeio, os dois passaram horas conversando. Em determinado momento, sentaram-se sob a sombra de uma árvore antiga. Ricardo contou histórias de quando era criança. Aurora falou da avó e das tardes em que ajudava a preparar receitas na cozinha. Os dois riram, compartilharam lembranças e esqueceram completamente o tempo passar. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu de tons dourados, Ricardo olhou para Aurora por alguns segundos. Havia algo em seu olhar que ela nunca tinha visto antes. Algo sincero, profundo e impossível de esconder. Seu coração acelerou, e naquele instante, ambos perceberam que estavam cada vez mais próximos de viver uma história de amor que já não cabia apenas dentro da amizade. Depois do passeio no sítio, ficou cada vez mais difícil para Aurora e Ricardo fingirem que nada estava acontecendo entre eles. O carinho que sentiam um pelo outro já era evidente. Ainda assim, ambos seguiam com cautela. Nenhum dos dois queria estragar a amizade tão especial que haviam construído ao longo dos meses. Aurora continuava focada no trabalho e nos estudos. Aproveitava cada oportunidade para aprender coisas novas dentro da empresa. Já Ricardo se surpreendia ao perceber que pensava nela desde o momento em que acordava até a hora de dormir. Certa manhã, ao chegar ao escritório, Aurora encontrou uma pequena caixa sobre sua mesa. Dentro havia uma caneta elegante acompanhada de um bilhete simples. Para registrar os próximos capítulos da sua história. Você está indo muito bem. Não havia assinatura, mas ela reconheceu imediatamente quem havia enviado. O gesto fez seu coração se aquecer. Nos dias seguintes, os dois passaram a almoçar juntos sempre que possível. Às vezes, sentavam em uma pequena praça próxima à empresa. Outras vezes, caminhavam pelas ruas do centro apenas para conversar. O mais curioso era que nunca faltava assunto. Mesmo nos momentos de silêncio, a companhia um do outro parecia suficiente. Enquanto isso, Dona Helena continuava observando tudo com desaprovação. Convencida de que Aurora não fazia parte do futuro que imaginava para o filho, resolveu colocar em prática um novo plano. Ela convidou Patrícia para um jantar na mansão da família e insistiu para que Ricardo comparecesse. Sem saber das intenções da mãe, ele aceitou. Quando chegou e encontrou Patrícia sentada à mesa, compreendeu imediatamente o que estava acontecendo. O jantar foi desconfortável do início ao fim. Patrícia era bonita, educada e vinha de uma família influente, mas Ricardo não sentia absolutamente nada por ela. Sua mente estava em outro lugar, ou melhor, em outra pessoa. Alguns dias depois, ele decidiu que não podia mais continuar escondendo seus sentimentos. Convidou Aurora para caminhar na praça onde tudo havia começado. Era o mesmo lugar onde ela vendia milho meses antes. Muitas coisas haviam mudado desde então, mas a praça continuava igual. Enquanto caminhavam entre as árvores, lembraram do primeiro dia em que conversaram. Aurora sorriu ao recordar o cliente elegante que aparecia quase todos os dias para comprar milho. Ricardo riu e confessou que muitas vezes nem queria o milho, só queria vê-la. A revelação fez Aurora corar. Os dois continuaram andando até chegarem perto do antigo espaço onde ficava o carrinho. Por alguns instantes, permaneceram em silêncio. Então Ricardo tomou coragem. Disse que sua vida havia mudado desde o dia em que a viu ajudando aquela senhora sem dinheiro. Contou que admirava sua força, sua bondade e sua capacidade de continuar sorrindo mesmo diante das dificuldades. Aurora sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Durante meses, ela havia tentado esconder seus sentimentos, mas naquele momento já não conseguia. Quando Ricardo finalmente declarou que estava apaixonado por ela, o mundo pareceu parar por alguns segundos. A Aurora sorriu emocionada
e respondeu que também estava apaixonada. Não houve grandes discursos, não houve exageros. Apenas a sinceridade de duas pessoas que aprenderam a admirar uma a outra antes mesmo de pensar em amor. Naquela noite, ao voltar para casa, Aurora sentiu uma felicidade que não experimentava havia muitos anos. Mas, sem que os dois soubessem, novos desafios estavam prestes a surgir. Dona Helena acabara de descobrir que seu filho e Aurora haviam iniciado um relacionamento. E desta vez, ela estava determinada a separá-los de qualquer maneira. A notícia do relacionamento entre Aurora e Ricardo se espalhou rapidamente entre as pessoas mais próximas da família. Enquanto alguns funcionários da empresa ficaram felizes pelo casal, Dona Helena recebeu a informação com enorme desapontamento. Durante anos, ela havia imaginado um futuro diferente para o filho. Em sua mente, Ricardo se casaria com alguém do mesmo círculo social, fortaleceria alianças empresariais e seguiria o caminho que ela considerava ideal. Aurora não fazia parte desses planos. Mas quanto mais tentava encontrar defeitos na jovem, mais difícil a situação se tornava. Aurora era educada, trabalhadora, honesta e querida por todos que a conheciam. Ainda assim, Dona Helena se recusava a aceitar o relacionamento. Nos dias seguintes, ela passou a fazer comentários discretos sempre que podia. Observações que pareciam inocentes, mas carregavam críticas escondidas. Ricardo percebeu rapidamente o que estava acontecendo e deixou claro que não toleraria falta de respeito. Pela primeira vez, mãe e filho começaram a se afastar. Aquilo entristecia Ricardo, mas ele não estava disposto a abrir mão de Aurora. Enquanto isso, Aurora fazia o possível para não alimentar conflitos. Tratava Dona Helena com educação e nunca respondia às provocações. Acreditava que, com o tempo, talvez conseguisse conquistar sua confiança. Porém, apesar de toda sua paciência, algumas situações começavam a machucá-la. Em certos momentos, sentia que precisava provar seu valor constantemente. Felizmente, Ricardo estava sempre ao seu lado. Sempre que percebia que ela estava triste, encontrava uma forma de animá-la. Em uma tarde especial, levou Aurora para conhecer uma antiga livraria da cidade. O lugar tinha estantes enormes e um cheiro agradável de livros antigos. Sabendo o quanto ela gostava de ler, passou horas ajudando-a a escolher títulos. Depois sentaram em uma pequena cafeteria ao lado e conversaram sobre os personagens das histórias que mais marcaram suas vidas. Eram momentos simples como aquele que fortaleciam cada vez mais o relacionamento dos dois. Enquanto o romance florescia, Aurora também continuava crescendo profissionalmente. Sua dedicação chamou a atenção da diretoria da empresa. Um dos gerentes percebeu seu talento para organização e planejamento e passou a confiar tarefas mais importantes a ela. Pouco a pouco, Aurora começou a participar de projetos maiores. Pela primeira vez, enxergava um futuro profissional sólido diante de si. Certo dia, ao analisar documentos antigos da empresa, ela teve uma ideia interessante relacionada a produtos derivados de milho. Lembrou-se dos anos que passou vendendo milho na praça e das preferências dos clientes. Preparou algumas sugestões e apresentou ao gerente responsável. O projeto chamou atenção e acabou chegando até a diretoria. Ricardo ficou orgulhoso ao ver que ela estava sendo reconhecida por suas próprias capacidades. Ao mesmo tempo, Dona Helena observava algo que não esperava. Aurora não estava se aproximando da família por interesse financeiro. Pelo contrário, trabalhava duro, estudava, conquistava espaço e demonstrava gratidão por cada oportunidade. Pela primeira vez, uma pequena dúvida começou a surgir dentro dela. Talvez tivesse julgado aquela jovem de forma injusta, mas seu orgulho ainda era grande demais para admitir isso. Enquanto isso, um acontecimento inesperado trouxe uma nova oportunidade para Aurora. Durante uma visita à antiga pensão onde havia morado, ela reencontrou o caderno de receitas da avó
e começou a pensar seriamente em transformar aquelas receitas em algo maior. A ideia parecia distante, mas Ricardo a incentivou imediatamente. E sem perceber, os dois começaram a sonhar juntos com um projeto que poderia mudar não apenas suas vidas, mas também honrar a memória de Dona Margarida de uma forma muito especial. A ideia de transformar as receitas de Dona Margarida em um negócio começou como uma conversa simples entre Aurora e Ricardo, mas, aos poucos, ganhou forma. Nas noites e finais de semana, Aurora passava horas estudando o velho caderno. Algumas páginas estavam desgastadas pelo tempo. Outras traziam pequenas observações escritas pela avó ao lado das receitas. Cada anotação parecia uma lembrança viva. Ricardo a ajudava sempre que podia, não fazendo o trabalho por ela, mas incentivando, ouvindo suas ideias e mostrando caminhos para que pudesse desenvolver o projeto com segurança. Quanto mais Aurora pesquisava, mais acreditava que aquele sonho poderia se tornar realidade. Ao mesmo tempo, seu crescimento na empresa continuava impressionando. Os gerentes confiavam nela, os colegas a respeitavam e sua dedicação servia de exemplo para muitos funcionários. A jovem que um dia vendeu milho em uma praça agora participava de reuniões importantes e contribuía com sugestões valiosas. Mesmo assim, nunca perdeu a simplicidade. Continuava tratando todos com a mesma gentileza de sempre, desde os diretores até os funcionários da limpeza. Foi justamente essa humildade que começou a mudar o coração de algumas pessoas, inclusive o de Dona Helena. Certa tarde, ela chegou mais cedo à empresa para resolver alguns assuntos e acabou presenciando uma cena inesperada. Uma funcionária recém-contratada estava nervosa porque havia cometido um erro em um relatório. Enquanto algumas pessoas apenas observavam, Aurora sentou ao lado da jovem, ajudou a corrigir o problema e ainda a tranquilizou para que não se sentisse incapaz. Dona Helena assistiu tudo em silêncio. Aquela atitude não parecia calculada nem feita para impressionar ninguém. Era simplesmente quem Aurora era. Dias depois, outra situação reforçou essa impressão. Durante um evento beneficente apoiado pela empresa, Aurora se ofereceu para ajudar na organização sem buscar reconhecimento. Trabalhou o dia inteiro atendendo famílias carentes e distribuindo alimentos. Quando viu aquilo, Dona Helena começou a se lembrar das histórias que Ricardo contava sobre a jovem. Pela primeira vez, permitiu-se enxergá-la sem os preconceitos que havia criado. Enquanto isso, o relacionamento entre Aurora e Ricardo vivia sua fase mais bonita. Eles continuavam valorizando os pequenos momentos, caminhadas ao entardecer, conversas demoradas, bilhetes deixados discretamente um para o outro e planos para o futuro. Não precisavam de grandes demonstrações para serem felizes. A presença de um já fazia a vida do outro melhor. Algumas semanas depois, Aurora apresentou oficialmente seu projeto baseado nas receitas da avó. A proposta era criar uma pequena linha de produtos artesanais inspirados em receitas tradicionais, preservando o sabor caseiro que Dona Margarida tanto valorizava. A ideia foi recebida com entusiasmo. Alguns diretores acreditavam que havia potencial para crescer muito. Aurora saiu daquela reunião emocionada. Pela primeira vez, sentiu que o sonho guardado durante tantos anos estava realmente próximo de acontecer. Naquela mesma noite, Ricardo a levou até a praça onde haviam se conhecido. O local continuava movimentado, mas para os dois parecia carregado de significado. Parados diante do espaço onde o carrinho de milho costumava ficar, lembraram de tudo que haviam vivido. As dificuldades, os encontros inesperados, a amizade e o amor que nasceu aos poucos. Aurora sorriu ao perceber como a vida havia mudado. E naquele instante, sem que ela soubesse, Ricardo já tinha tomado uma decisão importante.
Uma decisão que transformaria para sempre o futuro dos dois e daria à história deles o final feliz que tanto mereciam. Alguns dias depois daquela visita à praça, Ricardo convidou Aurora para um passeio especial. Disse apenas que queria mostrar um lugar importante. Curiosa, ela aceitou. Os dois seguiram de carro até uma propriedade que ficava em uma região tranquila da cidade. Quando chegaram, Aurora percebeu que havia uma pequena construção cercada por jardins e árvores floridas. O local era simples, bonito e acolhedor. Ricardo então explicou que havia encontrado aquele espaço há algum tempo e acreditava que seria perfeito para o projeto inspirado nas receitas de Dona Margarida. Aurora ficou emocionada. Não porque ele estava lhe oferecendo algo, mas porque havia acreditado em seu sonho desde o início. Pela primeira vez, ela conseguia enxergar aquele futuro se tornando real diante de seus olhos. Enquanto caminhavam pelo terreno, Ricardo parou por alguns segundos e segurou suas mãos. Com um sorriso sincero, lembrou de tudo que haviam vivido desde o primeiro encontro na praça. Falou da jovem gentil que dividiu um copinho de milho com uma senhora desconhecida sem esperar nada em troca. Falou da força que ela demonstrou quando perdeu sua casa. Falou da coragem que teve para recomeçar. E falou do amor que nasceu aos poucos, sem pressa, construído sobre amizade, respeito e admiração. Aurora ouviu cada palavra com os olhos cheios de lágrimas. Então, Ricardo fez a pergunta que guardava no coração havia meses. Perguntou se ela queria construir todos os próximos capítulos da vida ao lado dele. Aurora sorriu emocionada e respondeu que sim. Naquele instante, sentiu que todos os desafios que enfrentou ao longo dos anos finalmente faziam sentido. Os meses seguintes foram marcados por muitas conquistas. O projeto das receitas de Dona Margarida saiu do papel e começou a crescer. Aurora participou de cada etapa, estudando, aprendendo e trabalhando com dedicação. Sua pequena linha de produtos artesanais foi recebida com entusiasmo pelos clientes. O que começou como uma homenagem à avó acabou se transformando em um negócio promissor. E o mais importante para ela era saber que havia conseguido chegar até ali por mérito próprio, sem abandonar os valores que aprendera ao longo da vida. Aos poucos, até Dona Helena mudou. Observando a felicidade do filho e conhecendo melhor Aurora, percebeu o quanto havia sido injusta. Certo dia, procurou a jovem para uma conversa sincera. Pediu desculpas pelas atitudes do passado e reconheceu que estava errada. Aurora a perdoou de coração. Guardar mágoas nunca fez parte de sua natureza. A partir daquele momento, a convivência entre elas começou a melhorar. Algum tempo depois, Ricardo e Aurora se casaram em uma cerimônia simples, cercados por pessoas que realmente torciam por sua felicidade. Não havia luxo exagerado nem ostentação. Havia amor, gratidão e a sensação de que aquela história havia sido construída da forma certa. Durante a festa, Aurora olhou para o céu por alguns segundos e pensou em Dona Margarida. Tinha certeza de que a avó estaria orgulhosa. Afinal, a menina que um dia vendeu milho em uma praça, enfrentou o despejo e quase perdeu as esperanças. Agora vivia uma vida que ela mesma ajudou a construir. E ao lado de Ricardo, descobriu que os maiores tesouros não são dinheiro nem status, mas as pessoas que permanecem ao nosso lado nos momentos difíceis. E assim, o empresário que parou para comprar um simples copinho de milho encontrou o amor da sua vida. E a jovem vendedora que nunca desistiu dos seus sonhos encontrou não apenas o amor, mas também a oportunidade de escrever um futuro muito mais bonito do que imaginava. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que a bondade de Aurora foi o que realmente mudou o destino dela naquele primeiro encontro com Ricardo? Se você gostou desta história, aproveite para se inscrever no canal.
Seu apoio faz toda a diferença para que mais histórias emocionantes como esta continuem chegando até você. E não se esqueça de deixar seu comentário, porque além de ser gratuito, ele ajuda muito o crescimento do canal. E eu adoro saber o que você achou da história.